E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Ontem tivemos problemas técnicos e não gravamos o podcast, mas como pipocou notícia, hein? Como pipocou notícia, a gente vai falar de algumas apenas. Tentar... A gente vai colocar 2 dias em um. Vamos tentar resumir aqui, falar mais dos jogos, algumas notícias. A grande notícia, talvez, da semana seja essa. O Vasco anunciou a contratação do Felipe Coutinho. Vai acontecer, sob muita desconfiança, digo isso de minha parte, né? Pô, será que vai, mano? Será que vai dar? E aí ficou cada vez mais perto, mas ainda assim eu tava bastante cético de que ia acontecer, e aconteceu. Às vezes a gente precisa ter um pouco de fé, né, como o torcedor tem, que a gente fica, pô, não é possível, cara, não sei se vai dar, né, como é que estão as cifras, né, e a gente fica naquela. Vamos lá, vamos chegar na notícia do Vasco. Ramon Dias, Corinthians anunciou Ramon, a gente não falou muito sobre isso, mas ainda está vinculado ao Vasco, se é que a gente pode dizer assim. A gente vai falar do Corinthians e Balotelli. Surgiu este boato de que o Corinthians teria interesse na contratação do atacante italiano Mario Balotelli e a demissão do técnico Eduardo Cudê, do Internacional. É aquilo, né? Volta a Porto Alegre, perde, né? E aí começam os seus problemas. Bom, vamos lá para a agenda de jogos. Tá aqui a agenda de jogos primeiro, né? Então, antes de mais nada, aqui deixar os créditos ao GE. A gente sempre acaba esquecendo, mas deixar os créditos ao GE. Iniciar pelas competições internacionais, Copa América e Eurocopa definidas, as finais das duas competições continentais. A Colômbia vai encarar a Argentina e a Inglaterra vai encarar a Espanha. Holanda e Inglaterra, assim, Holanda sai na frente, a Inglaterra vira um jogo de uma equipe que é resiliente, que sabe da sua capacidade mais do que tudo, jogou de acordo com as adversidades, a Eurocopa inteira, praticou um bom futebol? Não praticou um bom futebol. Então se eu disse assim que a Inglaterra estava para o Brasil, como o Brasil estava para a Inglaterra, é por conta de atletas estrelados que não jogam um bom futebol juntos. Mas a Inglaterra, ainda hoje, como conjunto, é mais time, é mais organizado, o time é resiliente, tem jogadores decisivos, e nesse momento mais agudo da competição, mais complicado da competição, esses jogadores estão falando alto. Então tá aí, Inglaterra na final, joga um grande futebol? Não. E mesmo se a Holanda chegasse lá também... A Espanha, para mim, merece a Eurocopa pelo futebol que pratica. Mas o jogo é jogado. E a Inglaterra tem pego adversários indigestos, partidas difíceis e tem vencido. Então pode ser considerado uma favorita ao título, sim. Na minha opinião, pode ser considerado favorita ao título, sim. Mas vai ter que jogar muita bola. Porque do outro lado tem um time que simplesmente está jogando desde o começo o melhor futebol da Euro, de forma incontestável, de ponta a ponta. Eu não me recordo de uma partida ruim que tenha feito a Espanha ao longo da Eurocopa. Então vai simplesmente pegar a melhor equipe, que tem jogadores decisivos, muito decisivos, e que estão com fome de gol. Estão com fome de bola, com fome de gol. A Inglaterra também tá, mas é um pouco mais cadenciado, um pouquinho mais conservador na resiliência. Mas os caras estão conseguindo, né? É impressionante. Entra no hall dos favoritos. Agora, como a gente sempre diz, o jogo é jogado. O jogo que é final e é final de cachorro grande. Você falar de Espanha e Inglaterra, é final de cachorro grande e que vençam melhor, assim como é na Copa América. O Uruguai perdeu. Era considerado favorito pela primeira fase que fez. O Uruguai tá marcando muitos gols. Time que junto com a Argentina... Seleção que junto com a Argentina detém mais títulos de Euro. Gente, tô trocando as figurinhas aqui. Detém mais títulos de Copa América. Então tinha um franco favoritismo em relação à camisa. De repente a primeira fase que fez. E a Colômbia vem se mostrando uma equipe muito valente, muito guerreira, brigadora. Os caras entram em campo para amassar a bola, no bom sentido, hein? Para amassar a bola mesmo. Os caras entram para abocanhar o crime, né?
Para quem assistiu o Maluco no Pedaço vai saber o que eu tô falando. Então pra abocanhar mesmo, pra morder mesmo. Os caras não entram pra brincadeira, estão jogando bola, o time como conjunto funciona. O Uruguai no primeiro tempo perdeu grandes oportunidades, inclusive com um dos personagens que a gente vai falar, que a gente vai passar por uma notícia esportiva, Darwin Núñez. Ele teve duas, pelo menos, grandes, excelentes oportunidades no primeiro, não abriu o placar e a bola pune. A Colômbia sai na frente, ainda no primeiro tempo. Putz, eu esqueci o nome do... Tem um jogador expulso. Eu esqueci o nome dele. Núñez, é o Núñez. Deu uma cotovelada ali, cara, totalmente sem pé nem cabeça, a Colômbia ganhando, né? Sem cabeça nenhuma. O que fez o gol contra o Brasil, eu esqueci o nome dele agora. Deu uma cotovelada no jogador uruguaio, assim, totalmente descabido, a catimba falando alto. Segundo tempo com um jogador a menos, o Uruguai tenta fazer uma pressão, mas não é uma pressão efetiva, é meio que no intuitivo. Então assim, você fica olhando e fala, cara, poxa, eu esperava mais do Uruguai como conjunto. Porque por mais que, poxa, a Colômbia estava jogando bem e saiu na frente, no segundo tempo com um jogador a mais, você tem que ter mais cabeça. E parecia aqueles jogos de Libertadores, sabe? Que o time vai no abafa, tenta forçar um gol no abafa e não conseguiu. A Colômbia foi muito valente, defendeu como nunca e avança para a final. Merecidamente. E no final do jogo teve confusão. A gente traz até aqui a notícia. Porque parece que o Borja provocou, e aí a confusão começou dentro de campo, e aí vai para arquibancada, jogador na arquibancada, né? Aqui ó, o Darwin Núñez, na arquibancada, saindo no tapa, no soco com o torcedor colombiano. Segundo eles, porque provocaram, intimidaram as famílias dos jogadores, enfim, nada justifica isso. Nada justifica isso. Se os caras intimidaram, eles estão nos Estados Unidos, eles vão ter a punição devida. Jogando nos Estados Unidos. Qualquer merda que acontecesse ali, pô, prende os caras. Que isso, cara. Selvageria, né? Selvageria. E aí ainda joga a culpa nos jogadores colombianos. Ó, o Rocher eram os torcedores colombianos que estavam criando o problema. Eles, jogadores colombianos, deveriam ter vindo para acalmar as águas. Nós os respeitamos. Teria sido bom contar com a empatia dos jogadores colombianos, mas isso é com eles. Felizmente, as famílias já foram para o hotel. Passamos por um momento feio, que obviamente lamentamos. Não é legal ver esses problemas e ver sua família a 2 metros de distância. Aí Luizito Soares, tudo começou com um erro do Borja. Ele é profissional e tem que mostrar grandeza. Luizito, o Borja é profissional, mas não é grande como você. Vamos combinar. O Borja é profissional, foi artilheiro de uma das Libertadores. Isso fez com que o Palmeiras o contratasse por uma bela bagatela. E depois daí nunca mais jogou bola. Então a gente espera a grandeza dos grandes, com todo respeito ao Borja. Mas a gente espera a grandeza dos grandes. Dos outros a gente torce para que demonstre um pouquinho de grandeza, mas a provocação também faz parte. Ou o Luiz Soares não sabe disso? Como um bom uruguaio, ele sabe melhor do que ninguém que aqui na América do Sul, a provocação ela fala alta. A provocação ela está em dia. A catimba está em dia. Outro dia vencemos e cumprimentamos os rivais. No caso o Brasil, deve estar falando com o Brasil, né? É uma falta de respeito. Ele deve valorizar o rival e a tristeza que temos do outro lado. Mas o clima sempre está olhando. O de cima sempre está olhando e tudo volta. Aqui, ó, já deixando aqui que tudo volta, hein? Já deixou um convite ao prazer, né? Para um futuro embate contra a Colômbia. Contra o Brasil, ninguém passou na frente de nenhum jogador do Brasil. Pelo contrário, fomos cumprimentar, somos colegas dentro de campo, sabemos o sentimento de uma derrota. Mas que tudo é saber perder. Eu acho que assim, é saber perder. A provocação, como eu disse, faz parte. Falar de grandeza, como eu disse, eu espero grandeza do Luiz Soares, pelo tamanho do jogador que ele é. Pelo cracaço de bola que é do Borja, a gente não espera nada. Né? A gente espera no mínimo um gol de pênalti, olha lá.
né? Com todo respeito ao Borja, desculpa, gente. Não vou ficar falando que o Borja é um craque, né? Desculpa. Mas, né? Enfim, eu jogo, né, uma bordoada em cima do Borja, mas jogo uma também no Luis Soares. Tem que saber perder. Ah, ele provocou. Gente, poxa, isso aqui é Copa América. Você quer jogar a Eurocopa, se naturaliza espanhol, sei lá, que naturaliza, que país que você quer prestar o serviço. Nem pode mais, né? Já joga pela seleção uruguaia, mas enfim. Né? Mas enfim, isso aqui é Copa América, continente sul-americano. O Borja especialmente atua na América do Sul, como tantos outros. E quem atua na América do Sul tem essa pegada. De ser um cara que, né, dá uma mordida mais forte na canela do outro, dá uma catimbinha aqui ali, fala uma provocaçãozinha. Isso é cultura sul-americana, infelizmente. Você pode concordar se isso é bom ou é ruim, mas é a cultura da gente. Infelizmente, gostando ou não, é a cultura da gente, e eu acho que tem que saber perder acima de tudo, né? Ah, pô, não é legal, não é profissional. O mundo seria mais bonito se todo mundo se respeitasse, se abraçasse no final, mas é futebol sul-americano. Pô, tá passando pano? Não tô passando pano. Já falei aqui que do Borja não espero grandeza nenhuma. Até porque ele não é grande jogador, na minha opinião. Mas, enfim, né? Enfim, vamos embora. Vamos embora. Agora sim, nada a ver com a Colômbia. Eu, como um bom brasileiro, estarei torcendo para a Colômbia, como um bom, até porque a camisa é amarela também. Então eu, como um bom brasileiro, vou torcer pela Colômbia. Torcerei muito pela Colômbia. Até porque a Colômbia está jogando mais bola que a Argentina. Mas não é só questão de jogar bola. É questão de pôr a bola para a rede. E para isso, a Argentina tem qualidade, né? Então vai ter que jogar muito mais a Colômbia do que já jogou. Vai ter que praticar um futebol muito melhor do que já praticou até aqui. E vai ter que se superar. É uma grande final, o jogo é difícil. Mas, volto a repetir, como um bom brasileiro, eu estarei torcendo para a seleção colombiana. Vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. Grêmio 0, Cruzeiro 2. Cara, assim, uma humilhação, na minha opinião. Uma humilhação. Não só pelo que foi praticado dentro de campo, mas depois, né, o torcedor jogou pipoca no time, no Renato. Uma humilhação de ponta a ponta. Uma humilhação de ponta a ponta. Não tem muito o que dizer mais. Grêmio, Corinthians, Fluminense, Vasco da Gama. Tava 14 anos que o Vasco não vencia o Corinthians. 14 anos. E o tabu quebrou. O tabu se quebrou. Né? O tabu se quebrou na noite de quarta-feira, com o Vasco vencendo por 2-0. Com direito à lei do ex. 2-0. Assim como eu falei do Grêmio, uma humilhação. Uma humilhação. Só não foi maior porque assim, o Grêmio jogava como mandante. O Corinthians estava visitando o Vasco em São Januário. Em êxtase, o torcedor vascaíno em êxtase, o time também, vindo no embalo daquela emoção do anúncio do Felipe Coutinho, e fez valer, completou a festa. Acho que esse foi o grande barato. Com todo respeito ao torcedor corintiano, mas já pensou, né? Você anuncia o Felipe Coutinho e você perde o jogo, jogando em casa, em São Januário, aí ia ser melancólico. Mas completou a festa. O dia foi feliz, terminou com uma vitória para cima do Corinthians. O Vasco, que é um time irmão, se a gente pode dizer assim, do Palmeiras. O torcedor palmeirense também ficou feliz, tirou a sua casquinha. Agora, assim, o que a gente pode falar do Grêmio e do Corinthians? Acho que eu tenho mais coisas a falar do Corinthians do que do Grêmio. Inclusive, a gente vai falar sobre o Corinthians, porque o Grêmio tem um contexto, pelo menos. Ah, não é desculpa. Não é desculpa totalmente. Porque o Inter consegue fazer melhor que o Grêmio. O Inter, né, tá numa situação de tabela melhor que o Grêmio. Consegue praticar um futebol melhor. Não sei agora com a queda do Kudê. Mas o Inter consegue jogar mais bola que o Grêmio. E os dois encararam situações semelhantes. Mas tem um contexto. A tragédia no Rio Grande do Sul, que até hoje não está normalizado. Parece que a gente não fala muito disso, mas se você assistir qualquer noticiário, ainda se fala em um ou outro, não em todos, não todos os dias, mas em um ou outro ainda se fala sobre a tragédia gaúcha. Então o Grêmio ainda não pode, o Grêmio não tem condições de jogar na arena do Grêmio. A esperança do Renato e do torcedor
imagino eu, é que quando retornarem à Arena do Grêmio, muita coisa vai mudar. Mas essa promessa não dá para ficar só na promessa. O ensaio tem que começar agora. E o que se vê agora é muito pobre. É muito pouco. É jogo, é futebol de time rebaixado. É futebol de time rebaixado. Assim como é o Corinthians. Uma das folhas salariais mais caras do país. Saiu a notícia, eu não sei se foi na maldade, eu não sei se é verídico, de que o Corinthians teria interesse na contratação do italiano Mario Balotelli. É uma vergonha, na minha opinião. A gente vai falar sobre isso. Na minha opinião, é uma vergonha. É uma contratação de um time rebaixado. É uma contratação de um time rebaixado. E aqui, Liga Arena, Atlético Paranaense Bahia. O Bahia venceu por 3-1. Encontra o caminho da vitória. Encosta mais uma vez no topo da tabela. Oscilação, gente. Oscilação, incertezas, como todos vão passar. Como o Palmeiras vai passar, como o Flamengo vai passar. Todos esses vão passar. A diferença do Flamengo e do Palmeiras é que eles passam pelas situações de irregularidade empatando, vencendo. E tantos outros como o Bahia, que estava jogando um futebol bem legal, né, oscilou agora, não conseguem. Por isso que estão sempre brigando pelas cabeças. Porque quando vem irregularidade, e isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Quando vem irregularidade, os caras seguram as pontas. Empata, vence no limite, raramente perde, e assim vão. E assim continuam sendo os grandes favoritos à disputa do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Aliás, o Flamengo deve estar muito feliz, o torcedor rubro-negro deve estar muito feliz com a queda do Uruguai. Vai poder contar com quatro desfalques, vão retornar ao Flamengo. Vai ter aquele tempo de descanso, né? Recondicionamento, recuperação, para voltar a atuar. Mas já é uma boa notícia, porque senão, já pensou, o Uruguai chega até... É só mais um jogo. Mas, pô, o jogo é no domingo. Então os caras iam jogar a final, depois tem aquela farra do título. Pô, não tem isso não. O Uruguai vai jogar terceiro lugar, né? Então, esquece que eu falei. Vai ter que esperar mais um pouco. Questão de um dia, né? O terceiro lugar, se eu não me engano, é no sábado e a final é no domingo. Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem. O terceiro lugar é no sábado. Então é um dia a menos. Tá bom. Não vai ter a farra do título, pelo menos. Os caras bebem, esquece da vida, faz um monte de loucura. Não vai ter isso. Então já é uma boa notícia. Já é uma boa... O torcedor rubro-negro, obviamente, né? Já é uma boa notícia. Vai voltar todo mundo meio cabisbaixo, meio triste, é normal. Mas vai demorar? Tem que esperar até sábado? Tem que esperar até sábado. Até domingo, pelo menos, né? Porque o jogo é à noite, é tarde da noite. Então tem que esperar até domingo. Não sei se os caras vão ter uma mini férias ali para ver alguma coisa nos Estados Unidos. Pá, volta um dia antes do previsto. Se tivesse chego à final, não tem a ressaca de título. E aí todo mundo volta a se recondicionar e deve estar atuando em alguns dias, talvez em 1 ou 2 semanas. Eu não sei quanto que custa, né? Esse tempo de recuperação e também de descanso, que é natural, né? Vai ter um tempinho de descanso, imagino eu, 1 ou 2 dias de folga só para, né, digerir a eliminação. Não sei como é que funciona, não sei o que o Flamengo vai fazer, não sei qual que é o combinado. O fato é que o combinado não sai caro. A gente fala isso porque às vezes, de repente, jogador não se apresentou na data prevista. O combinado não sai caro. Os caras estão nos Estados Unidos, é sempre um lugar bonito para visitar, independentemente. Os caras foram, sei lá, o jogo seria aqui na América do Sul. Foi pra Venezuela, foi pra Bolívia, foi pro Peru, foi pro Chile. Também é a mesma coisa. É sempre um bom lugar para se visitar. E quando você vai ter a chance de voltar para lá num calendário maluco que a gente tem? Né? E nas férias a galera opta por ir pros polos, né? Pros grandes centros. Europa, ou vai para uma ilha do Caribe, Bora Bora, né? Algum país ali da Oceania com aquelas praias paradisíacas. Então, quando é que você vai ter a chance de repente ir para os Estados Unidos, ou se fosse aqui na América do Sul, na América Central também? Então é sempre uma boa oportunidade. O combinado não sai caro, né? Espero que quando tiver que se reapresentar, a gente venha com a notícia de que todo mundo se reapresentou. Não venha com essa de, poxa, fulano não se apresentou. O combinado, como a gente sempre diz,
Não sai caro. Vamos embora? Vamos com a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá aqui, Bahia volta ao G4, chega aos 30 pontos, os mesmos 30 pontos do Palmeiras, os mesmos 30 pontos do Botafogo que ainda vão jogar. Vão jogar hoje, Palmeiras encara o Atlético Goianiense em casa, o Flamengo recebe o Fortaleza também no Maracanã em casa. Então assim, cenário bastante interessante. O Botafogo que vai ter que ir até o Barradão, parada difícil, mas a gente sabe que o Vitória tá aqui embaixo, não pratica o melhor futebol, pode ser uma boa oportunidade pro Botafogo tentar arrancar uns pontos, ou quem sabe vencer, e seguir encostado aqui na ponta da tabela, seguir aí nesse miolo que tá bem competitivo, tá bem legal, né? Tá bem bacana. Vamos lá, situação do Grêmio e do Corinthians. Corinthians 12 pontos, Grêmio 11 pontos. E se a gente imaginar num cenário onde essas equipes, onde esses rivais vençam, Cuiabá, jogo não vai ser jogado agora. Então assim, pelo menos fica à vista. Pelo menos fica à vista. Agora o Vitória joga. E se o Vitória de repente vence, são 18 pontos. É a mesma coisa a gente pegar o Vasco. O Vasco, a vitória para cima do Corinthians, abriu 8 pontos para o Corinthians. O Vasco já é aquele rival, aquele adversário, pô, que já não tem mais visão dele. Olha quanto time tem aqui no miolo. Então a situação vai ficando cada vez pior. De repente o Vitória, o Criciúma vence, fica cada vez pior. Para quem tá na zona do rebaixamento, né? Este jogo contra o Criciúma pro Fluminense é de vida ou morte, na minha opinião. É de vida ou morte. Mas vai ser em Criciúma. O jogo será em Criciúma. E aí como é que faz, né? Vamos embora? Vamos com as notícias do dia. Outras notícias do dia. Anúncio do Felipe Coutinho. Tem um vídeo bem bacana. Tem um vídeo bem bonito. Talvez muitos torcedores nem se recordem do período em que o Coutinho jogou no Vasco. E aqui, o mágico voltou. O mágico porque o bruxo é um só. E o bruxo é Ronaldinho Gaúcho. Brincadeiras à parte. Veio emprestado do Aston Villa da Inglaterra. Não estava jogando lá. Tem 32 anos. Período de 1 ano. Aqui as aspas do Coutinho, é um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade, vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo, todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta. O anúncio começou às 11, com um vídeo mostrando imagens do Coutinho desde seu início no Vasco. Muito legal o vídeo. Fica o convite aqui, eu vou deixar o link na descrição. Agora a gente aguarda a apresentação oficial. Tá aqui o Coutinho com a camisa do Vasco. A gente aguarda a apresentação oficial. Como é que vai ser, né? Mas tem um problema aí. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Ramon Dias cobra a multa de quase 30 milhões de reais na FIFA e pede o fim do vínculo com o Vasco na CBF. O clube e o treinador adotam versões diferentes sobre a saída do argentino no fim de abril, por Emanuele Ribeiro. É aquele mesmo problema do Kudê com o Atlético Mineiro, né? Aquele mesmo problema do Kudê com o Atlético Mineiro. Novo treinador do Corinthians acionou o Vasco na FIFA e na CBF. Ele cobra multa de quase 30 milhões pela rescisão do contrato e pede o fim do vínculo federativo com o clube carioca. Ou seja, o Corinthians contratou um treinador que... Pô, é brincadeira, né? É uma loucura, né? Aqui, ó, o vídeo. Deixa rodando aqui o vídeo. É uma loucura, né? O argentino e seu filho Emiliano Dias saíram do Vasco no fim de abril, após uma derrota para o Criciúma. O clube alega que eles pediram demissão, enquanto a dupla diz que ficou sabendo da demissão pelas redes sociais. O imbróglio dura desde então. O Vasco fez a rescisão trabalhista que se deu por pedido de demissão e foi registrado no sistema do governo. Esse processo não exige assinatura do empregado. Porém, ainda há o vínculo federativo. Ainda está vinculado na CBF, mas não a nível trabalhista. O nome de Ramon Dias consta como técnico do Vasco no sistema da CBF. Olha que bagunça, né? Que bagunça. Ramon pode firmar contrato de trabalho com outro clube.
o que aconteceu com o Corinthians. Ele assinou o vínculo até o fim de 25. Agora, a rescisão federativa com o Vasco precisa ser publicada para que a equipe paulista inscreva o seu. Tem essa tecnicalidade, deve acontecer rápido, mas é mais uma burocraciazinha que tem que ser trabalhada. Mais uma burocraciazinha. Que ninguém se preocupou, né? Nem o Vasco, nem o Corinthians, nem o Ramon agora precisa. Como o argentino não quer assinar o documento do Vasco, que alega pedido de demissão de Ramon, ele assinou o clube na CNRD da CBF. O técnico entrou como liminar pedindo a liberação de sua inscrição. O pedido muito provavelmente será aceito e ele ficará livre para ser registrado pelo Corinthians. A questão principal está na FIFA, que o Ramon cobra multa pela rescisão de contrato. O clube ainda não foi citado pela FIFA, mas soube da ação porque ela foi juntada no processo da CBF. Para se cercar, o jurídico do Vasco pegou o depoimento de jogadores e funcionários que presenciaram o que a SAF entende como o pedido de demissão de Ramon Dias. Gente, isso aqui na moral, gente. É a mesma coisa do Cudê no Atlético. Ele se despediu dos jogadores no vestiário. Gente, assim, você não precisa ser muito inteligente. Assim, com todo respeito, gente. Todo respeito, tá? Todo respeito. Você não precisa ser muito inteligente. Para qualquer pessoa que trabalha hoje, você não precisa ser muito. Uma coisa é você chegar e se despedir da galera que trabalha com você. Pô, gente, meu último dia tal. Outra coisa é você ir lá e assinar o papel da demissão. É por isso que eu tô falando assim. Você não precisa raciocinar muito. Você não precisa ir muito longe. Não é necessário ir muito longe. Naquela altura, o Vasco ainda era 777, se eu não me engano, né? A SAF não era comandada pela gestão do Pedrinho. Mas ainda assim, é óbvio que eles vão tentar não pagar essa multa. São 30 milhões de reais, né? Mas é o que eu falei, não precisa ser muito inteligente. Não, vamos pegar provas de funcionários. O Ramon não pede demissão para o funcionário, para o cara da rouparia, para o cara pro preparador físico. Ele pede demissão para quem assina, para quem é empregador. Pro RH. Cara, de uma coisa. Aí vai lá, o clube publica nas redes sociais. O clube demitiu, cara. O clube demitiu. Ele não pediu demissão de forma oficial. Ainda assim, tem uma questão que aqui no Brasil, se eu não me engano, eu não sei se isso ainda está vigente. Não sei se ainda é uma obrigatoriedade ou é apenas uma formalidade. Você precisa escrever uma carta de demissão para oficializar. Você precisa escrever uma carta. Então, assim, o cara se despedir, gente, tô indo, tá? Foi um prazer. E se ele estiver indo de férias? E se ele estiver se despedindo porque amanhã ele vai voltar? É o que os caras podem alegar, gente. Tô adiantando, aí vai pegar depoimento de jogador e funcionário. Desculpa, né? Se pros funcionários se sentirem intimidados e prestarem o depoimento a favor do Vasco, poxa, é só se o cara for muito maluco, né? Ou não. Porque além de funcionário, é torcedor. Vai todo mundo corroborar com a versão do Vasco. Assim, na moral, isso aqui vai dar ruim. Porque como eu falei, não precisa ser muito inteligente pra você achar que, não, vamos pegar depoimentos de jogadores e funcionários que, além de terem medo de perder o emprego, são torcedores. Você acha que os caras vão? É brincadeira, né? Isso aqui quando você lê umas coisas dessas, você fala, não é possível que eu tô lendo uma parada dessa. Eu não entendo nada de direito jurídico, de questões jurídicas. Não entendo nada de direito trabalhista. Mas como eu falei, você não precisa, né, ter uma massa encefálica muito grande para você chegar a essa conclusão. Com todo respeito, gente. Com todo respeito. Aqui não é nenhum julgamento de valor, nem nada disso. Eu só tô falando que, cara, é uma questão lógica, né? É uma questão lógica. Você vai conversar com pessoas que trabalham no clube, tá? São funcionários, e mais do que funcionários, tem torcedores, são torcedores. Aí você chega e fala, tem este cidadão que está querendo prejudicar nossa agremiação, está querendo prejudicar o Vasco. Você vai falar a nosso favor, você vai corroborar com a nossa versão, ou vai corroborar com a versão dele? Você não precisa de muito para chegar à conclusão que ninguém vai corroborar com a versão do Ramon. E nem por isso isso reflete a realidade. Então, aquela coisa. Sabe o que me deixa indignado? É que aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Isso aconteceu com o Atlético Mineiro. E aí teve que chegar
Tem que chegar a um acordo ali, pá. Isso aí vai dar ruim, gente. Agora, talvez demore mais ou menos, mas isso aqui vai dar ruim. Mas como falei, não tem como muita gente julgar a gestão, porque a gestão tem que se blindar. Pô, não vou sair pagando 30 milhões, até porque eu não tenho. Não vou sair pagando. Mas enfim, por um amadorismo de uma outra gestão, você paga a conta. Você paga a conta. É assim que é no futebol. É assim que é no futebol. É assim que é o futebol. É a bagunça. É a bagunça. Atacante italiano de 33 anos tem conversas para reforçar o timão. Recentemente teve passagem por time da Turquia e foi rebaixado para a segunda divisão da Suíça. Então, os últimos anos, as últimas temporadas de Mario Balotelli. Festa fantasia, soco em dirigente e cirurgia. Então tá aqui, vamos pegar as últimas temporadas do Balotelli. Nesse período de 2 temporadas, o italiano atuou em 37 partidas e anotou 13 gols. Uma média de gols até interessante. Na Suíça, terminou na lanterna e foi rebaixado. Na Turquia, terminou na 13ª colocação em 2024. Tá aqui, o craque. Já foi craque, não é mais, na minha opinião. Enfrentou um dos maiores períodos de ausência na carreira na temporada passada. Em novembro, ele passou por cirurgia após lesão e permaneceu quase 3 meses afastado em recuperação. No total, em 2023 e 2024, Balotelli anotou 7 gols em 16 partidas. A média, como eu falei, a média é até interessante. Polêmicas na Suíça, ele sempre foi um jogador meio polêmico, né? Meio não, muito. Atuou em 19 partidas, anotou 6 gols. Publicou o jornal Blick, publicou que Balotelli deu um soco involuntário em um diretor esportivo do clube suíço. Olha que grandes momentos. Grandes momentos. É este o atleta que o Corinthians quer contratar para reforçar. E as cifras são colossais. As cifras são colossais. Pelo que eu ouvi na rádio, né? Desculpa o barulho aqui, tá rolando uma obra aqui do lado, ó. O som tá bravo, hein? O som tá bravo. Não sei nem se eu vou conseguir terminar o podcast hoje, mas enfim, o salário, até onde eu vi, 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. Então você torcedor, atacante italiano de 33 anos, ficou fora na última temporada, boa parte da última temporada, afastado por lesão. Antes disso, teve polêmica com o dirigente na Suíça. Sempre foi um jogador polêmico. Sempre. Quem me conhece sabe que eu gosto de jogadores polêmicos, mas assim, se fosse barato, tudo bem. Se fosse barato, tudo bem. 1,5 milhão de reais por mês. Por mês. A brincadeira custa caro, tá? Vamos ver. Por isso que eu falei, eu não sei se é maldade, eu não sei se é para desviar o foco, eu não sei se é a realidade, se de fato há conversas. Eu sei que isso aqui para mim, assim, é de muito, é de uma, cara, assim, eu não vou nem usar o termo que eu queria usar, mas assim, é de um despreparo, é de um descaso com o Corinthians, que tá vendo? Eu tô até gaguejando. Eu não consigo nem dar um adjetivo para isso. Eu não consigo nem colocar um adjetivo para isso. Tá, para finalizar, Internacional demitiu Eduardo Cudê. Presidente Alessandro Barcelos, foi uma decisão do clube que o treinador compreendeu. Após a derrota do Inter por 2-1 para o Juventude. Segundo o presidente Alessandro Barcelos, a decisão partiu do clube e foi compreendida pelo treinador argentino. Para quem não sabe muito bem, para quem de repente não acompanha muito bem Internacional, o Barcelos, o presidente do Inter, tem uma boa relação com o Cudê e reza a lenda que ele contratou o Cudê após a queda do Mano Menezes pela camaradagem que ele tem, pela amizade que ele tem com o Eduardo Cudê. Mas aqui, imagino eu, por demitir um colega, talvez, não sei se a relação se estremeceu ou não, foi uma decisão profissional, né?
Profissional. Enfim, gente, assim, o fato é que o Cudê recebeu um time estrelado essa temporada e nem o Campeonato Gaúcho ele disputou. Então, assim, era, na minha opinião, como diz aqui, ó, a opinião de Maurício Saraiva, era um fim de linha previsível, na minha opinião. Porque o ano passado, ele foi bem na Libertadores. Foi muito bem na Libertadores, inclusive vencendo o River Plate. Foi uma das vitórias mais épicas, né, da Libertadores do ano passado. Eu até achei que ali era o anúncio do campeão da Libertadores, né? Confesso a vocês, achei que ali era, pô, o campeão é um Internacional, será um Internacional, né? Mas teve, né, as decepções, eliminado pelo Fluminense. Campeonato Brasileiro não foi exemplar, muito pelo contrário. Vira a temporada, chegam grandes reforços. O Inter se torna um time estrelado. E com esse time estrelado, de muitos craques internacionais, o Inter nem disputa a final do Campeonato Gaúcho. Então, não sei se falei carioca, né? Campeonato Gaúcho. Então, o fim de linha era previsível do Eduardo Cudê. Era previsível. Tem o contexto da tragédia no Rio Grande do Sul? Tem, sim. Mas a gente tem o histórico dessa temporada. A gente tem o histórico de que, assim, pô, do que aconteceu desde o começo do ano. Então, assim, ó, só para finalizar, os bastidores. Por que o Inter demitiu Eduardo Cudê? O ambiente se tornou insustentável após a derrota para o Juventude na Copa do Brasil. Há motivos claros que sustentam a decisão do departamento de futebol. A série negativa, a perda de confiança de parte do vestiário, a postura apática do treinador. Percebemos no dia a dia quando as coisas começam a não ter mais aderência e sintonia. A decisão foi unânime. E aqui tem os números, né, do Eduardo Cudê: 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates, 17 derrotas, 56,45% de aproveitamento. É isso, gente. Eu vou deixar aí no ar mais um gigante do futebol brasileiro sem treinador. Vai ter que buscar mais um treinador. Quem será? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Talvez o Inter queira seguir os caminhos de equipes como o Palmeiras, que trouxe um português. Ou mais recentemente o Botafogo, que o Arthur Jorge é bem recente. Botafogo. Teve Luiz Castro, teve Arthur Jorge agora, tem Arthur Jorge agora. Talvez queira seguir esse caminho. Talvez queira seguir o caminho mais semelhante ao do São Paulo. Buscar um treinador aqui do continente mesmo. Mas a gente sabe que a busca por um treinador do continente não é garantia de ser, como não é um português também. Mas assim, eu sempre falo aqui, quando um time vai atrás de um treinador aqui do continente, eu sempre falo, pega os últimos treinadores aqui do continente que passaram pelo Brasil. Quantos fizeram um grande trabalho? O Milito no Galo já tá balançando. Chegou, veio bem, Galo começou a jogar bem, agora já tá balançando. Ah, precisa de tempo, é regularidade. Concordo, mas assim, haverá tempo para ele trabalhar? Deu certo. O Jorge Sampaoli deu certo no Santos, isso já foi em 2019. Teve outros que passaram, agora não me recordo. Teve o Aguirre, Diego Aguirre, passou pelo Santos recentemente, uma passagem melancolíssima. Teve o Turco Mohamed no próprio Galo. Teve o Dudamel no próprio Galo. Então assim, você vai vendo que o Cudê agora, né, não se firmou no Galo e nem no Internacional. Então, se a gente pegar a sequência, assim, o histórico, quem que foram os grandes treinadores aqui do continente que conseguiram consolidar um trabalho? O Sampaoli no Santos, isso foi em 2019. E agora o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Que assim, não é um treinador que disputa, tem um trabalho consolidado, sim. Conquista títulos, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e tudo mais, mas a nível nacional e internacional ainda não ganhou. Então, por isso que eu falo assim, apesar de um grande trabalho,
É preciso dar esse tempo, é preciso ter um entendimento que tem evolução. O Fortaleza hoje entende que não tem a receita e nem o poder financeiro de investimento no elenco que tem o Palmeiras e o Fortaleza, não, e o Flamengo, e por isso eu acho que eles entendem que, cara, a sequência, você continuar o trabalho é natural, porque o Vojvoda não tem os melhores jogadores à disposição. Ele tem bons jogadores. A logística é complicada até o Ceará. Então há um entendimento de um contexto muito maior. Para que ele siga fazendo um grande trabalho, para que ele siga consolidando o seu trabalho e para que ele siga sendo, talvez, hoje no futebol brasileiro, o treinador aqui do continente mais bem sucedido. Treinador aqui do continente, tá? Aqui do continente sul-americano. Não estou falando de português. Então vamos ver o que o Internacional vai seguir. O Inter gosta de contratar treinadores aqui da região. Eu não sei, cara. Eu acho que já teve uma experiência suficiente. Teve o Cacique Medina. Foi péssimo. Péssimo. Teve o próprio Aguirre. Teve agora o Eduardo Cudê. Eu acho que assim, o Inter já teve. O Internacional já teve experiências suficientes para olhar agora e falar, cara, já que o Zubeldia está no São Paulo, que talvez fosse o melhor à disposição, vão ter que ir atrás de um português. Ou não necessariamente português, um espanhol, enfim, tentar alguma coisa diferente. Acho eu não sei. Não sei quanto poder de investimento tem o Inter agora com os reforços que teve nessa temporada. Não sei quanto que o Inter pode investir. Ainda mais por conta das enchentes. É uma perda gigantesca. Não tem como a gente... Eu não consigo nem medir do tamanho do prejuízo que o Internacional teve. E o Grêmio, então? Né? O quanto que isso pesa para pagar a folha salarial? É complicado. É complicado. Mas assim, a essa altura, demitir o treinador, claro que, como eu falei, para mim, o fim do trabalho do Cudê era previsível. Mas a essa altura, vamos lá, né? Vamos lá, vamos aguardar. E é isso, ó. Não falei da Copa do Brasil, né? Foi essa partida derradeira. Eu tava falando do Campeonato Brasileiro, né? Mas essa aqui, o Juventude tá bem melhor. O Juventude não teve problema com o seu CT, né? Óbvio que os funcionários tiveram, familiares tiveram, jogadores tiveram, mas o clube mesmo não estava numa das regiões que alagou. Então seguiu a vida normal. E talvez por isso explique muita coisa. Fora o trabalho do Roger, né? Assim, não podemos também minimizar o trabalho do Roger. Faz um baita trabalho no Juventude. Bom, hoje, quinta-feira, Campeonato Brasileiro. Fica o convite aí, né, para quem puder acompanhar o máximo possível. Palmeiras encara o Atlético, Flamengo, Fortaleza, Criciúma e Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo, Vitória e Botafogo. A gente vai acompanhar de tudo um pouco. Amanhã nós estamos de volta. Hoje era para ser mais curto, nos delongamos. O barulho tá aí, a obra tá pegando, o áudio deve estar ruim, mas por hoje eu encerro. Muito obrigado, um forte abraço. Você que nos acompanha até aqui, deixa aquela famosa moral. Eu me despeço por hoje e até amanhã.